Muito bem, meu aluno, estamos de volta. Foco na missão. Você já fez a sua revisão? Ok? Vou acreditar que sim. Então, vou adicionar mais informações nesse seu pacote. Cuidado! Não confunda mudança de classe gramatical, derivação imprópria, com homônimos perfeitos. Não pode confundir. Cláudio, que são homônimos perfeitos? Palavras com a mesma grafia, com a mesma pronúncia, mas com significados distintos. Pense na palavra manga. Essa manga possui o mesmo som, mesma grafia, para comunicar fruta, para comunicar parte de uma blusa, para comunicar o verbo mangar, para comunicar a proteção de um lampião, aquela proteção de vidro, chama-se manga também. Então, são homônimos perfeitos, que é diferente de derivação imprópria, de mudança de classe gramatical. Na questão a seguir, a palavra exemplares tem o mesmo som, a mesma grafia, mas tem classes gramaticais e sentidos diferentes. Por isso, são homônimos perfeitos. Vamos ao exemplo? Neste caso, não podemos falar em mudança de classe gramatical motivada pelo contexto. Mais uma vez, vamos repetir essa explicação. Então, meu aluno, nós não podemos confundir mudança de classe gramatical com homônimos perfeitos. Preste atenção nesta questão. Leia com atenção. Os alunos homenageados tiveram comportamentos exemplares. O autor terá diferentes exemplares de sua obra assinados pela editora. Assinadas, as obras assinadas pela editora. Terceiro, as pedras eram realmente lindas. Jamais tais exemplares haviam sido vistos por alguém. Meu aluno, claro que exemplares foram escritos da mesma forma e pronunciados também da mesma maneira. O que nós temos? Mudança de classe gramatical ou homônimos perfeitos. Para serem homônimos perfeitos, necessário o campo semântico distinto. Os alunos homenageados tiveram comportamentos exemplares. Você concorda que foi dada uma qualidade para os comportamentos? Então, adjetivo qualificando o substantivo comportamentos. Já no segundo contexto, o autor terá diferentes exemplares de suas obras assinadas pela editora. Assinadas as obras. Legal? Se eu pensar nos exemplares, eles serão assinados. Quando eu jogo feminino, é para que você faça uma brincadeira de memorização. Esses exemplares são os livros, por isso, assinados. Terceiro contexto, as pedras eram realmente lindas. Jamais tais exemplares, jamais tais pedras. Então, nós observamos que no segundo contexto e no terceiro contexto, essas palavras fazem referências a substantivos, nada de qualidade e o que a banca preparou. Nas frases acima, temos adjetivo em simplesmente no primeiro contexto. Só nesse momento, a palavra exemplares está a serviço do substantivo. Nos outros dois, estão representando os substantivos. Recurso de nominalização. Da mesma forma que nós temos um substantivo transformando-se em adjetivo, observe o que vamos falar agora. No caso dos adjetivos, a nominalização se dá pela transformação da oração subordinada adjetiva em um mero adjetivo. É exatamente isso. Nós vimos que um substantivo pode virar adjetivo. E agora nós faremos uma oração inteira transformar-se em um adjetivo.
nós vamos transformar esse comando verbal em um comando nominal. Preste atenção. O aluno que é inteligente passou na prova. Olha lá, essa informação é período composto, pois há nela dois comandos verbais. Que é inteligente é uma oração adjetiva, pois foi inaugurada por um pronome relativo. O aluno, o qual é inteligente. Há verbo dentro dessa mensagem, o verbo ser, mas também há verbo na oração principal, passar. Então, esta oração adjetiva é ela que agora nos interessa. Vamos transformar essa oração adjetiva em um adjetivo equivalente. O aluno, que é inteligente, passou na prova. Que é inteligente é a oração adjetiva. O aluno inteligente passou na prova é um período simples. Mas você percebeu que a oração adjetiva transformou-se em um adjetivo? Quando isso acontece, tecnicamente nós chamamos de nominalização. Nós retiramos a essência verbo da mensagem, deixamos um nome da conta do recado. Isso cai em prova? Meu aluno, cai. Muito carinho, isso cai mesmo. E olha, não adianta decorar a flexão de adjetivo, tem de saber usar isso dentro da comunicação, dentro do nosso discurso. Classificação dos adjetivos. Agora vamos direto para a morfologia. Um adjetivo pode ser simples, composto, restritivo, explicativo e gentílico. Cláudia, essas classificações caem nas provas? Sim. E mais, meu aluno, você usa no seu dia a dia adjetivo simples, composto, restritivo, explicativo, gentílico é mais raro, mas é muito importante você conhecê-los. Vamos nós? Quando que um adjetivo é considerado simples? Por analogia, lembre-se do substantivo simples, aquele constituído por um radical. Nada vai mudar. O adjetivo simples é aquele formado por apenas um radical. Visão social, visão econômica. Se o simples é aquele formado por um radical, qual é a lógica? Adjetivo composto ser formado por mais de um radical. Então, é aquele que apresenta mais de um radical. Visão socioeconômica. Repare que social e econômica agora se uniram e essa visão é socioeconômica. Primitivo não apresenta afixo. Como é que é, Cláudia? Mais uma vez, recorra aos estudos de substantivo. Quando que um substantivo é primitivo? Quando ele aparece primeiro. Lembro-me de que dei uma dica. Se primitivo começa pela letra P e se a primeira letra de primeiro é P, dá para lembrar que um adjetivo primitivo é aquele que aparece primeiro, logo livre de afixos. E o que são afixos? Sufixo e prefixo. São aqueles morfemas que nós acoplamos a um radical com a intenção de criar novas palavras. Radical, feliz. Quando eu coloco um prefixo, infeliz, eu crio uma nova palavra. E se eu colocar um sufixo, infelizmente, eu crio uma outra palavra. E se eu retirar o prefixo, eu crio uma outra palavra, felizmente. E com isso eu vou criando palavras sem ter de criar novos radicais. O nosso dicionário agradece. Beleza? Muito bem. Vamos a um exemplo. Sorriso amarelo. Derivado apresenta afixo. É o adjetivo que continuará com um radical. Não pode perder isso de base. Mas esse radical recebe afixos. Sorriso amarelado. Apareceu um sufixo. Quando que esse adjetivo é restritivo, meu aluno? O nome já diz, fará uma restrição. Claro que a restrição estará relacionada
a um substantivo, acrescenta um sentido não inerente ao ser. Como professora, calma, é fácil. Carro azul. Pense comigo. Todos os carros são azuis? Não. Então, eu apresentei uma característica que não é própria, não nasceu com o carro. Então, é restritivo. Homem feliz. Será que todos os homens são felizes? Homens todos felizes? Claro que não, Cláudio. Então, feliz não é condição sine qua non para o homem. A possibilidade de felicidade. Então, já que nem todos os homens são felizes, esse homem feliz, ele está o quê? Particularizado. Esse adjetivo restringiu. Quero falar com um homem feliz. Isso quer dizer que eu não quero falar com aquele outro que é infeliz. Eu particularizo. Leite quente. Sempre o leite encontra-se quente? Não, Cláudia. É mais um adjetivo que restringe. Eu quero leite quente, logo eu não quero leite gelado. Adjetivos que particularizam são classificados como restritivos. Na contramão, chegam os adjetivos explicativos, que fazem o contrário. Mas preste atenção nesta dica. Tome cuidado com os adjetivos restritivos, pois a presença ou ausência de algum sinal de pontuação pode mudar seu sentido. O homem feliz entrou no bar e anunciou o casamento. Você observou que feliz não apareceu virgulado? Logo, essa felicidade, no comum, ela é permanente. Mudou. Mudou em relação a quê, Cláudia? Ao segundo período. O homem, vírgula, feliz, vírgula, entrou no bar e anunciou o casamento. Nesse momento, esse homem, ele não é feliz, ele está feliz. É um estado passageiro. Cláudia, como você sabe de tudo isto? Estudando análise do discurso. Você vai entender que o adjunto adnominal, no comum, apresenta característica permanente para o substantivo. Já o predicativo, que é o caso 2 vírgulas no contexto, apresenta no comum característica transitória. Meu aluno, adjunto adnominal nunca poderá ser separado do seu núcleo por vírgulas. Desta feita, eu já sei que o predicativo é o segundo feliz, ok? Tudo é negociado dentro do próprio contexto. Não adianta falar verdades sem primeiro estudar o contexto. Na primeira frase, não estamos falando de qualquer homem, mas do homem que é feliz por natureza, isto é, a felicidade é sua característica natural. Na segunda, ele estava momentaneamente tomado de felicidade quando entrou no bar. E meu aluno, isso cai em prova. Pode levar a sério. Essa é a principal diferença no que tange a influenciar o substantivo dentro de um texto de adjunto adnominal e predicativo. No comum, o adjunto adnominal informa algo permanente, inerente. Já o predicativo, algo circunstancial, transitório. Dependendo do uso da pontuação, principalmente das vírgulas, o sentido pode mudar. O atleta ansioso não conseguiu concluir seu trabalho. Ansioso sem vírgulas. O atleta ansioso não conseguiu concluir seu trabalho. Ansioso com vírgulas. Agora você já possui informações para gabaritar esse treinamento. A palavra ansioso é adjetivo, modificando atleta, que é substantivo. Mas a pergunta é, esse atleta, ele é ansioso ou ele está ansioso? Tratando-se do primeiro período, ele é ansioso, porque o adjetivo funciona sintaticamente como adjunto adnominal no primeiro período. A ausência das vírgulas faz com que tenhamos preferência na
classificação de adjunta adnominal. Já no segundo período, esse atleta, ele não é ansioso, ele está ansioso. Algo provocou essa ansiedade nessa pessoa. E eu falo isto baseada principalmente na presença das vírgulas que obrigam predicativo no contexto. Ansioso, o atleta não conseguiu concluir seu trabalho. Não interessa se esse adjetivo estará isolado por vírgulas ou separado por uma vírgula do seu núcleo substantivo. Ele continuará sendo uma informação transitória. Ele continuará predicativo desse núcleo. Ficou claro isto? Muita atenção, isso cai em prova. Na primeira frase, o atleta é inerentemente ansioso. Na segunda e na terceira, o atleta estava temporariamente ansioso. Ok, hora de falar um pouquinho sobre adjetivo explicativo. Apresenta um sentido inerente próprio do ser. Você lembra? O adjetivo restritivo não apresenta característica inerente própria do ser. Pelo contrário, ele chega para particularizar, mas o explicativo é algo que já há no substantivo. Carro motorizado. Ok, Cláudio, os carros são motorizados. Então, essa qualidade já é inerente de um carro. Homem mortal. Meu aluno, você conhece algum homem imortal? Ok. Então, a mortalidade é característica inerente da raça humana. E o leite branco? No comum, o leite tem de ser branco. Branco é característica inerente ao leite. Então, ficou claro a diferença principal entre um adjetivo restritivo e um adjetivo explicativo? Ficou clara essa discussão? Beleza? O adjetivo explicativo é sempre separado por pontuação, pois informa sempre uma característica inerente e própria do ser, de modo que tal ser não pode ter seu sentido restringido. Não vai conseguir. Refere-se a continentes os adjetivos gentílicos, mas não só a continentes, a países, cidades, regiões, raças, povos, indicando origem. É esta a principal característica dessa classificação. Por isso que não é tão usual como os demais. Mas eu preciso entender um pouco, Cláudia. Claro que sim. Então vamos nós? Polaco, americano, afegão, mineiro, fluminense, panamenho, inglês, londrino, santista, vietnamita, espanhol, indígena, negro, branco e outros mais. Os adjetivos gentílicos têm como função principal comunicar exatamente isso, indicar as origens. Ficou claro, meu aluno? O que nós fizemos nesse primeiro momento foi um mapeamento sobre classe gramatical adjetivo, passamos por um conceito e o conceito se enriquece. Adjetivo, classe gramatical variável que tem por função principal qualificar, caracterizar, particularizar um substantivo. Nada de confundir a análise sintática com a morfológica ou com a semântica. São campos de ação distintos, Da mesma forma que você não poderá confundir adjetivo com locução adjetiva. Vimos que um vale pelo outro, mas na forma são diferentes. O adjetivo, obrigatoriamente uma palavra. Já locução adjetiva, mais de uma palavra representando um adjetivo. Beleza? Vimos que o adjetivo, no mundo das ideias, no mundo semântico,
ele é responsável pelas modificações, pelos conceitos, pelos juízos. Já no mundo sintático, esse só poderá assumir duas funções: a disjunta de nominal, que no comum traz uma característica permanente desse substantivo, ou predicativo, que no comum apresenta informação transitória, uma qualidade não permanente desse substantivo. Já no mundo morfológico, esse adjetivo ele é mergulhado no mundo das flexões, flexão de gênero, de número e de grau. E é exatamente sobre essas flexões que nós falaremos no nosso próximo bloco. Espero que você esteja preparado para continuar essa caminhada ao meu lado. E o que eu falo, nesse caso de preparação, é munido de boas gramáticas. Claro que um professor virtual ajuda, mas nós não estaremos aqui todo momento. A gramática você leva para onde você bem desejar. E olha, ela possui mais informações que facilitarão o entendimento desses tópicos que são os mais cobrados lá no concurso público. Afinal de contas, a gramática ela não existe só para atender ao aluno concurso público. Ela existe para capacitar o brasileiro a falar melhor. Por isso que é importante esse controle, essa guia, essa orientação dada por um professor que já participa desse contexto concurso público, porque esse vai selecionar. Isto vale, meu aluno, mas isso não. Beleza? Até nosso próximo encontro e até breve.